Olá, eu sou Macorati e esse é o nosso curso de C#. Nesta aula eu vou falar sobre reflection. Eu vou iniciar abordando dois conceitos importantes, o conceito de metadados e o conceito de atributos. Quando você cria um programa usando a linguagem C#, você pode criar um programa executável, que é o famoso EZ, ou você pode criar uma DLL, ou um class library. O EZ ou a DLL são conhecidos como assembler. Tá? Então, os metadados, eles permitem que um assembly e os tipos dentro do assembly se autodescrevam. Tá? Então, os metadados são informações sobre dados, ou seja, informações sobre os tipos, o código, o assembly e assim por diante, que está armazenado junto com o seu programa. Então, quando você cria um assembly, o compilador C#, ele agrega informações no seu assembly que permite uma autodescrição dos tipos que você definiu naquele assembly. Então, os metadados seriam informações sobre os dados que você incluiu no seu programa, como classes, propriedades, campos, parâmetros e assim por diante. Uma das maneiras de você adicionar metadados é usar atributos. Tá? Então, atributos é uma forma que você, programador, tem de fazer isso via código. Então, os atributos são um mecanismo para adição de metadados, tais como instruções do compilador e outros dados sobre os seus dados, métodos e classes para o próprio programa. Então, um atributo é um objeto que representa os dados que você deseja associar com um elemento do seu programa. Tá? Então, você pode incluir um atributo numa classe, num método, numa interface. Tá? Então, o elemento ao qual você está definindo um atributo seria ele é conhecido como o target, o alvo. Eu vou mostrar isso para você de uma maneira bem simples. Eu vou abrir aqui um programa, usando a linguagem C# e um programa Windows Forms. Eu tenho aqui uma classe cliente, né? E eu tenho aqui um método chamado mensagem. Tá? Bom, quando eu compilar esse programa, ele vai criar um executável, né? Vai ser colocado lá na pasta bin ou debug ou release, dependendo da forma que você está trabalhando no seu ambiente. Tá? E já vai agregar metadados, tá? Que são informações sobre os tipos definidos no programa que você está desenvolvendo. Uma maneira de você agregar informações é incluir atributos. Por exemplo, aqui, eu vou incluir um atributo aqui, bem simples, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que esse método aqui, ele tenha sido definido, mas ele já está obsoleto. Tá? Então, eu quero emitir um alerta para quem estiver usando essa classe, que esse método aqui, naturalmente, eu vou ter outro método aqui chamado mensagem, que vai estar substituindo esse, mas por uma questão de compatibilidade eu quero manter. Então, eu coloco um atributo aqui, obsoleto. E eu posso, inclusive, até colocar uma mensagem aqui, Então, vou colocar método depreciado. Use o novo método. Tá? Então, tá aqui. Eu acabei de usando um atributo, incluir um metadado aqui no meu método mensagem, na minha classe cliente. Certo? Então, quando eu compilar essa solution, tá? Você vai ver que essa informação, o compilador, ele vai utilizar, né, para informar que o método é obsoleto. Então, isso seria a utilização de atributos. Então, o que seria então o reflection? Tá? Então, quando você executa um programa, ele pode olhar para os metadados de outros conjuntos ou do próprio programa enquanto ele está sendo executado. Quando um programa em execução ele olha para os seus metadados ou de outros assemblies, ele está fazendo reflection. Então, reflection é o processo pelo qual um programa pode ler seus próprios metadados. Tá? Seria como você se olhar no espelho, tá? E obter informações, informações sobre
as propriedades, as características. Então, o reflection ele é o processo pelo qual o programa pode ler seus próprios metadados e ele é a capacidade de ler metadados em tempo de execução e obter e retornar informação. Então, usando o reflection, eu posso obter informação sobre métodos, módulos, parâmetros, propriedades, eventos, dos tipos, dos membros, de tudo que tiver no meu assembly. E posso também invocá-lo dinamicamente. Então, reflection seria basicamente isso. E para você entender como isso é possível, tá? Eu vou dar uma passada bem resumida aqui, como que os metadados estão organizados dentro dos assemblies, que seriam os seus executáveis ou a sua DLL. Então, quando você cria um executável com C#, você constrói um assembly. Tá? Então, um assembly, basicamente, ele tem o quê? Metadados e o seu código. Os metadados são as informações que a CLR vai usar para carregar e executar corretamente aquele assembly. Então, claro que de uma maneira bem resumida, tá? Uma estrutura de um assembly seria mais ou menos assim. Você tem os metadados, né, do assembly, que também pode ser conhecido como manifest. Aí ele vai ter informações do assembly, como o nome, a versão, a cultura, informação de copyright, assinatura. Aí você tem os metadados dos tipos que você está usando naquele assembly. Então ele contém informações sobre os tipos definidos dentro do assembly, como classes, nomes de membros da classe, métodos, parâmetros e assim por diante. Aí você tem o código, né, que é o código MSL, que vai ser executado quando o assembly vai ser carregado. Aí você tem os resources, que seriam os recursos exigidos pelo assembly. Então, nesse pacote aqui, tá, quando você faz reflection, você está vasculhando informações nesses metadados, tá, e obtendo informações, e também você pode invocar essas informações e fazer a execução de código com essas informações. E para fazer isso, nós usamos o namespace System Reflection. Tá? Então, a classe Reflection ela fornece membros estáticos e de instâncias para acessar informações. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, lá tem um método getAssembly, que vai carregar um assembly contendo um tipo especificado. Se você quer retornar qual é o assembly que está atualmente em execução, você usa o getExecutingAssembly. Aí você tem o load, que carrega o assembly especificado. GetType, você vai obter os tipos definidos no assembly. GetMethods vai retornar os métodos. GetProperties vai retornar as propriedades. GetFields. Tá? Então, esses são algumas dos métodos que nós podemos usar. Eu vou mostrar como nós podemos fazer isso usando um exemplo. A plataforma.NET ela usa muito reflection. Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, nessa aplicação aqui, ó, Windows Forms, eu tenho um formulário. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou carregar um botão e vou jogar no formulário. Tá? Aí eu vou pressionar F4. Você nota que eu peguei o botão, joguei aqui, e quando eu dei no F4, foi me aberta a janela de propriedades aqui do botão. Para fazer isso, tá, o Net Framework aqui usou Reflection. Tá? Então, como que ele faz isso? Olha, vamos lá no código. Então, ó, eu vou aqui, ó, no Initialize Component, vou mandar ele, vou no Go to Definition. Deixa eu esconder isso aqui. E olha aqui, ó. No código, eu tenho aqui o meu botão. Eu vou lá na definição do botão. Olha lá aqui, ó. Aqui eu já tenho informações de eventos. Então, ó, note que botão herda da classe botão base. Eu vou lá na botão base. Olha aqui, ó, as propriedades, tá? Tá vendo? Get, set, tá? São as propriedades do botão. Então, o compilador, ele faz um refresh usando todas essas informações, tá? Para
quando você acessa o Ubuntu, ele saiba, né, quais são os parâmetros atuais definidos, né, para essa instância desse objeto Ubuntu. Correto? Então, eu vou abrir agora, eu vou fechar aqui, né, deixa eu fechar aqui com o Solution. E eu vou criar um projeto onde eu vou usar Reflection para mostrar para você como a gente faz isso de uma maneira bem simples. Tá? Então, Visual C Sharp, Console e Application, curso C Sharp, então eu vou colocar aqui, ó, usando Reflection. Nós vamos criar um projeto aqui do tipo Console. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a Solution. Deixa eu salvar. Então, eu criei um projeto chamado usando Reflection, né? Tem um método, uma classe Program e um método estático main. Tá? Para mim usar Reflection, então eu vou usar, eu vou começar definindo, eu obtendo informações do meu assembler, né? Então eu vou definir assim, ó, assembly igual. Então para isso, ó, eu vou usar essa classe, que é a classe assembly. Então aqui, ó, eu vou ter que ter informações do namespace e System Reflection. Então agora, olha, eu vou usar o método getExecutingAssembly. Ele me dá informações do assembly que está sendo executado no momento. Então eu vou exibir o nome desse assembly. Vamos pegar, vamos ver porque eu quero saber o nome. Então, olha, eu só fazer assim, ó. Assembly é a instância do meu assembly, então eu vou lá full name. E aqui eu vou dar um console. Lá. Então, quando eu executar, então, eu vou, usando o Reflection, tá, acessar informações do assembly atual usando um método do System Reflection Assembly. Vamos lá. Ele vai abrir aqui, ó. Então, note que aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para você ver. Ele me deu informações do assembly, informando o nome, ó, que é usando Reflection, a versão, a cultura, né, e o token. Tá? Bom, vamos supor que eu tenha mais de uma classe. Eu vou definir uma outra classe aqui, ó, além dessa classe Program. Uma classe teste, tá vendo? Eu defini uma propriedade nome, um campo idade, tá? E um método mensagem. Tá? Só para mim ter mais um tipo aqui definido junto com o meu assembly. Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Eu vou obter informações dos tipos que eu tenho aqui, definidos no meu assembly. Né? Então, para fazer isso, eu vou definir aqui, ó, var types, que são os meus tipos, né? Poderia usar isso aqui em português, vamos deixar em inglês mesmo. Então, eu vou usar o meu assembler, né? Que é a instância que eu criei. Então, eu vou dar get types. Então, ele vai retornar os tipos. E aí, agora eu vou usar um for each var type in types, que vai ser os tipos retornados aqui na variável types. E aqui eu vou dar um console writeLine. Então eu vou definir assim, type, ele está reclamando aqui get types,
Mas é que aqui, o que ele está falando? For each cannot operate. Ah, tá, get enumerator. Ah, tá. Ele tá aqui, get types. Aí ele tem que retornar. Get type ele retorna informação de um tipo. Get types ele vai definir os tipos, né? Aí ele vai gerar aqui um array dos tipos. Então aqui eu vou informar o nome do tipo. Pronto. Então agora eu vou executar. Olha lá. Ele me falou os tipos que eu tenho, ó, que são as classes, né? Então, ó, eu tenho um program, a classe program e a classe test, olha lá. Certo? Ele informou lá o nome do assembly e depois os tipos que eu tenho definido aqui, que é o tipo program e o tipo test. Muito bem. Vamos supor que agora eu queira obter informações. Eu vou recolher isso aqui para você poder acompanhar melhor. Eu quero informações agora das propriedades. Eu tenho uma propriedade nome aqui, né? Então vamos lá. Então eu vou continuar aqui. Vou colocar aqui dentro, tá? Então vamos lá. Var props, propriedades, né? É igual type. E eu vou dar o quê? Get properties. Então, ó, type é um tipo definido aqui nos meus tipos, tá? Então, agora eu quero retornar quais são as propriedades. Então, eu uso get properties. Aí eu vou usar um for each var prop in props. E aqui, vou copiar e colar para ganhar tempo. Eu vou definir as propriedades. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, barra T, propriedade, prop name. Então, vamos lá. Vou dar um start. Olha lá. Olha só o que ele fez. O tipo teste tem uma propriedade nome. Olha lá. Então ele identificou isso, tá vendo? Vamos então obter mais informações aqui. Eu quero saber agora o tipo da propriedade. Então vamos colocar tipo. Então eu vou pôr prop. Vou colocar agora, eu vou usar property type. Então eu vou executar novamente, salvar e executar. Olha lá, é string, tá? Nome, tipo string. Então eu estou usando reflection para obter informações em tempo de execução do meu assembly. Tá? Vamos agora obter informações dos campos. Var campos. Vou chamar de fields, é melhor, né? Se acostuma com a type, aí eu uso get fields. E aqui eu uso um for each novamente, var field in fields. E aqui eu vou copiar e colar pelo menos o aqui, ó, para pedir informações dos campos. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar field. Aí eu coloco field name. Então vamos lá. Então eu vou agora executar novamente. Olha lá. A única classe que tem um campo é a classe teste, tá? O campo é idade, ó. Então, o meu campo idade definido aqui. Tá? Vamos continuar então. Vou fechar aqui. Agora eu quero obter informações dos métodos. Var métodos igual, mesma coisa, type get methods.
E aqui eu vou copiar e colar para ganhar tempo. Só que aqui é método e métodos. Método. E aqui é método. Então eu vou obter informação, o nome dos métodos das minhas classes. Então presta atenção agora que ele vai mostrar. Olha aqui. Vamos lá, eu vou mostrar a classe teste, né? Perceba que ele identificou aqui, ó, na classe, no tipo teste, que é a minha classe, né? Uma propriedade nome, o tipo string, o campo idade, aí os métodos. Note que ele identificou o meu método mensagem, que é o método que eu defini, mas existem métodos aqui como equals, toString, getHashCode, getType, tá? Que eu não estou vendo aqui. E aqui, ó, esse getNome e setNome, tá? Essa sintaxe aqui para definir a propriedade é uma sintaxe abreviada por trás do pano. Tá? O compilador ele cria esses dois métodos aqui que ele identifica e exibe para você. Tá? Agora, os demais métodos, toString, o equals e o getHashCode e o getType, da onde que vem? Tá? É o seguinte, você sabe que quando você define um tipo na linguagem C#, tá? A linguagem C# é uma linguagem orientada a objetos, tá? Então, todos os tipos que você define, tá? Eles têm o tipo pai, que é o tipo object. Se eu quiser ver isso, ó, eu vou aqui em View, vou lá no Object Browser. Ele vai me abrir aqui, ó. Tá aqui o meu programa, ó, usando Reflection. Ó, usando Reflection, vou lá no teste, ó. All os base types, object, olha lá os métodos, hashcode, getType, né? Equals, são os métodos que são retornados ali, toString. Se eu quiser informação do base type, eu posso também obter via reflection. Por exemplo, vamos aqui vou fechar aqui o browser, né? Então agora eu quero exibir aqui, ó, onde que eu estou exibindo a informação do tipo. Aqui, então, ó, aqui agora eu vou exibir o base type. O tipo base, né? Vou chamar tipo base. Então eu vou fazer type base type. Agora eu vou executar novamente. Você vai ver. Olha lá, ó. Quem é o base type da minha classe program? É o object. Quem é o meu base type da minha classe test? Tipo base, é o object. Tá? Então, object, todas as classes herdam de object. Então, é por isso que ele exibe aqueles métodos aqui da minha classe test que estão sendo herdadas de object. Certo? Muito bem. Até o momento, eu estou obtendo informações. E se eu quiser uma coisa mais dinâmica? Por exemplo, vamos supor que agora eu vou criar uma variável teste, né, da minha classe teste. Estou criando uma instância, tá? E eu vou inicializar aqui, ó, nome, Macorati, e depois idade igual a 45, tá? Então, inicializei, criei um objeto do tipo teste, inicializei esse objeto com o nome Macorati e idade. Agora eu quero saber informações sobre essa instância aí. Então vamos lá, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um var, eu quero saber o tipo do teste. Var teste tipo. Aí eu faço assim, ó, type of test, que é o nome da minha classe. Aí eu vou querer saber informações por exemplo, da minha propriedade nome. Então eu vou fazer assim, var propriedade nome.
Então eu vou dar teste, tipo, né? E vou dar um get property e vou passar o nome da propriedade que eu quero informações. E agora eu vou obter o valor dessa propriedade. O valor da propriedade nome. Estou fazendo isso em tempo de execução, hein? Então eu vou lá. Propriedade nome. Get value. Aí eu tenho que passar o objeto, que é a instância, né? A instância que eu criei dessa minha classe. Então agora eu estou usando o reflection para obter valores em tempo de execução. Eu criei uma instância de teste, eu criei o objeto teste, obtive o tipo, né, da classe teste, que vai ser o meu assembler. Aí eu defini uma variável chamada propriedade nome, onde eu estou retornando informações da minha propriedade. No caso aqui, eu estou exibindo o valor que está armazenado no objeto teste, tá? Que é a instância da minha classe teste, cuja propriedade tem o valor Macorati. Então, deixa eu copiar isso aqui. Aqui, deixa eu comentar isso aqui. Isso aqui eu posso comentar já, ó. Tá? Que agora eu estou trabalhando com a instância da minha classe. Então eu vou executar. Olha lá, ó. Valor da propriedade nome, Macorati. Aqui é o valor. Aqui, ó. Que é o valor que eu inicializei, ó. Nome Macorati. Tá? Bom, e para concluir, eu vou fazer uma coisa mais legal ainda. Vamos supor que eu queira executar, tá, esse método aqui, ó, mensagem. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Então agora eu vou definir uma variável, meu método. Então eu estou trabalhando com a minha variável teste tipo, né? E agora eu vou dar um get method. E eu quero o método mensagem. Naturalmente eu tenho que saber informações do método, né? Que eu tenho ali na minha classe. E o que eu vou fazer com esse método? Eu vou fazer o seguinte, ó, meu método, vou usar o método invoke, tá? Que vai fazer o quê? Vai permitir eu invocar aquele método. Então o que eu tenho que passar para ele? Eu tenho que passar o objeto. Qual que é o objeto da minha classe teste? É o meu objeto teste. E aqui seria parâmetro. Como eu não tenho nenhum parâmetro, porque esse método mensagem está retornando void. Então eu passo um null para ele. Então se tudo der certo, ele vai executar aqui o método mensagem e vai exibir bem-vindo. Vamos executar. Executei o método mensagem da minha classe teste, tá, no meu programa usando reflection. Então, é um recurso muito poderoso e muito utilizado pela plataforma .NET. Tá? E se você quiser mais detalhes, na MSDN você tem a documentação do namespace System Reflection, né? Onde você vai ter... Você vê, esse namespace ele tem dezenas de classes, com centenas de métodos. Ele tem também estruturas, interfaces, delegates e enumerações. É muito extensa.
Tá? Então, cada uma dessas classes tem métodos. Tá? Eu estava usando essa classe aqui, ó, classe assembly, que representa o meu assembly. Tá? Depois eu obtive informações da instância do meu assembly. Né? Então, dependendo daquilo que você quer fazer, usando reflection, tá? Ele vai te dar um poder muito grande. Lembrando que o reflection, a execução dele pode ser um pouco lenta, né? Por quê? Porque quando você usa reflection, o compilador ele tem que verificar permissões, ele tem que verificar o nível de segurança em que o código está rodando, dentre outros recursos que ele tem que vasculhar. Então, dependendo do que você quer fazer, isso pode fazer com que o seu programa fique um pouco mais lento. Mas dessa forma, eu apresentei aqui o conceito de reflection, mostrei a sua atualização e com isso eu creio que você já percebeu o quão poderosa é o namespace reflection da linguagem C#. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.